Olá, 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 todos muito bem-vindos. Voltamos mais uma vez, nosso terceiro episódio aí do Pod Therapy. Eu sou Mihaj, terapeuta sistêmica, focada em maternidade, né? Mães, crianças, adolescentes. E eu sou a Carol Prati, terapeuta sistêmica também, com foco nas mulheres e na cura do feminino ferido. E hoje, no nosso terceiro episódio, nós vamos falar de um tema muito em alta, um tema muito relevante, que a gente chamou de A gente está ficando mais burra ou exausta demais para pensar? Porque Hum, é a discussão do momento, né, Mirage? opa, é isso, vivemos hoje isso, né? É, Tá muito em evidência. o estilo de vida, uma vida mais corrida, é, tudo muito acelerado, né? A era dos vídeos rápidos nas redes sociais, a era do áudio no WhatsApp acelerado. Quem faz muito curso, né? Nós aqui na nossa bolha de terapeutas, nós terapeutas fazemos muito cursos, então eu até nem faço isso, mas tenho várias amigas que fazem, dizem que assistem às aulas no modo acelerado. É, Sim. uma supervalorização da produtividade, né? Tudo isso é para resumir o mundo, a vida acelerada que a gente está vivendo hoje. Sim, e a gente acaba entrando no automático, né? Não vive o momento, a gente não aprecia, a gente não se concentra no que a gente está fazendo hoje, né? É meio que tudo automático, tá tudo no automático, você pisca, né? Você acordou 6 horas da manhã, você pisca, já é 2 da tarde, então assim, é o tempo passando muito rápido, tá tudo muito acelerado. Na verdade, o que está acontecendo é nossa mente está muito acelerada, né? As pessoas não têm mais paciência, as pessoas não têm mais é, empatia com o outro, né? Até por conta disso. Falta paciência, eu acho, tolerância. Eu Ó, costumo dizer que os anúncios que nossa geração, cresceu numa época em que não tinha streaming, né? A gente precisava uhum, esperar o horário do programa acontecer, os programas tinham um intervalo comercial e a gente precisava esperar o intervalo comercial passar. Eu costumo dizer que os anúncios moldavam nosso caráter e nossos comportamentos, porque a gente era doutrinado, não tinha jeito, a gente tinha que esperar. Hoje em dia o anúncio entra, a gente vai rapidamente querendo pular. E mesmo eu, né? A nossa geração, eu, meu marido, a gente fica assim, "Ai, que saco, anúncio rápido. Às vezes um anúncio de 30 segundos. Ai, 30 segundos, que coisa longa. gente, é sobre É assim, isso. né? Antigamente os anúncios eram o quê? 1 minuto e meio. Gente, depende, né? Se fosse pegar aí um evento, um jogo de futebol, um clássico, 3 minutos, sei lá quantos minutos tinha, né? Acho que era durante a Copa. Tinha um lance assim, não tinha? Que era um período maior, porque aí tinha mais patrocinador, então tinha que ter É. mais tempo para cada um. Mas é bem isso, você falando isso, gente, eu vejo o vídeo com meu filho tá assistindo, a gente tá vendo algum vídeo, né? Às vezes a gente tá vendo um episódio de algum seriado, alguma coisa no YouTube e aparece, porque o meu YouTube não é pago. Então, A minha aí filha tá me aparece lá. perturbando. Mãe, assina, assina, porque eu não quero ver o anúncio. Exato, e gente, você vai ver 45 segundos. Gente, o que que é 45 segundos? Menos de 1 minuto, não é nada. Mas É, torna-se algo, torna-se um incômodo, né? E eu acho que isso é só um sintoma disso que a gente está vindo falar aqui, né? Das isso, mudanças na forma do nosso cérebro processar as informações. Porque no fundo, é sobre isso. A gente está exatamente. processando as informações de uma forma diferente. Exatamente. A gente está num mundo hoje em que a dopamina rápida e barata é muito consumida, né? E aí a gente está transformando o nosso cérebro, a gente está transformando o nosso organismo internamente, o funcionamento. E não é só o cérebro, gente. O cérebro, ele envia mensagem para o resto do corpo. Então, assim, você imagina que o seu cérebro não consegue processar uma informação porque ele precisa de algo que seja muito rápido, né? Imagina que você está tomando vários shots ali de dopamina, um atrás do outro, está estimulando, né? Sem parar. Hiperestimulação, né, do cérebro.
que E aí, gera essa dopamina. Você que é neurocientista aqui, sim, pode me sim, é corrigir, isso. né? É, Então gera dopamina. essa estimulação vai fazendo com que a gente vai liberando essa dopamina. Tum, 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 tum. E aí, assim, se você pausa aquilo, o corpo pede mais, ele vira um vício, É isso né? que eu ia falar, vira o chamado vício em dopamina. E Uhum, isso gera, né? E aí a outra consequência disso tudo é o fato de que tem muita gente sendo diagnosticada com síndromes, né, como o o TDAH, a TDAH, dificuldade de foco, ela tá generalizada. Isso nos mais exato. jovens, né, porque impacta crianças e adolescentes, que o cérebro ainda está em formação, mas isso impacta a gente também, porque o nosso cérebro Sim. vai se ajustando a essa nova forma de processar as informações e a gente vai ficando com a chamada preguiça mental, né? Que é o É que isso, algumas pessoas chamam de emburrecimento, mas não é emburrecimento, é só essa preguiça, eu diria. é uma preguiça. A gente começa a rejeitar a necessidade de fazer um esforço a mais, né? De ter um pouquinho mais de paciência, de se concentrar um pouco mais no que você está consumindo naquele momento. É porque Gente, são tá. esses excessos de estímulo fazem a gente como é isso? O cérebro fica viciado na hiperestimulação e quando você vai fazer alguma atividade que seja mais lenta, vem logo uma sensação de chato, de tédio. A gente Tédio. perde o É, interesse e é onde o cérebro perde o foco. Aí vem a dificuldade de focar, certo? é isso. Exatamente isso. E o que é mais doido é que o sistema, né? Ele continua criando diversas ferramentas, maneiras ali para que você continue nesse ritmo, nesse ciclo, né? Retroalimenta. Fica retroalimentando. Gente, agora eu tava vendo, existem agora as novelas, eu esqueci você, não sei se você chegou a ver, as curtas novelas, Novela novelas de vertical, novela feita para redes para sociais. rede social, gente. E aí é o quê? São Trinta episódios de 1 minuto. 30 segundos. É, episódio de até 1 minuto. Episódio, não, capítulo, né? É uma novela com Capítulos de capítulos de um um minuto. É minuto. isso, é isso. É, perdemos realmente o controle, Porque as né? pessoas não têm mais paciência. E tudo isso, uma coisa vai levando a outra, por isso que eu falei, que você disse, né, do sistema que é porque ele se retroalimenta nesse sentido. As pessoas estão perdendo o foco. Então, as pessoas precisam os streamings. E aí, onde eu vi um dado que é o que eu quero trazer aqui, que eu fiquei muito chocada, assim. Os streamings, as produções de Hollywood, os estúdios que produzem filmes, eles estão adaptando os roteiros porque Uhum, eles perceberam um fenômeno que é as pessoas assistem TV enquanto mexem no celular. E óbvio que aí o cérebro precisa ficar ali, ele está hiperestimulado, porque precisa ver, pegar a informação da tela da TV e ao mesmo tempo se dividir com a informação da tela do celular. O que que acontece? O cérebro não consegue focar totalmente nas duas coisas de forma igual. Então, os roteiros eles estão sendo adaptados, isso já tem mais de um ano, para que os diálogos sejam mais simples, as falas, as histórias, as estruturas narrativas, elas estão também mais simples, menos complexas. Tudo precisa ser, sabe aquela coisa do quer que eu desenhe? É isso, porque as pessoas uhum, não conseguem assistir uma coisa, nada pode ser deduzido ou implícito, tudo precisa estar muito mastigado, muito explicado e repetido. Então, os diálogos, eles são escritos de modo que repitam várias vezes a mesma informação, porque pode uhum. ser que a pessoa que está assistindo o filme ou a série esteja no celular e ela pode perder aquela informação. Então, os roteiros ficam, do ponto de vista, né, da língua portuguesa ou da narrativa, ficam mais pobres. Pobres, Para ser total. mais rasos também. As histórias não podem se aprofundar em dois ou mais temas, tem que ter um foco principal ali, porque senão a pessoa se perde. E aí, se a pessoa perde o interesse, aquele filme ou aquela série perde audiência, perde público e os estúdios perdem dinheiro. Então é uma coisa É que isso. uma coisa vai puxando a outra. Isso está acontecendo Hum, nos livros também.
também. Não, eu estava até, inclusive, é, esses dias eu estava assistindo, estava zapeando, né? Porque a gente também consome. Eu estava zapeando e aí apareceu um rapaz que eu sigo que ele fala sobre esse universo do cinema e tal, e ele estava explicando que todo esse contexto, né, sobre a mudança do roteiro, que tem que ser mais simples, tem que ser mais mastigado e tal. Inclusive, eles começaram nas edições, é assim, é obrigatório que os filmes já comecem com uma cena de ação, que é para Prender você já atenção. É, prender atenção e já, entendeu? Conectar ali, porque senão você perde a atenção, a pessoa dispersa e você perde a audiência. É isso, cara. Então, assim, é assustador. Não tem um é, enredo com conteúdo, né? é. Acho que vai se perdendo tudo isso. E aí você falou dos Perde. livros. Perde, vai ficando tudo muito raso, porque as pessoas estão perdendo essa capacidade de pensar. E isso impacta em várias coisas. Perde a capacidade de ter um senso crítico, o efeito manada, que sempre existiu, ele começa a ser acontecer com mais frequência, né? Porque a pessoa não para de pensar por ela mesma, e isso é muito perigoso, porque ela para de pensar por ela mesma, e ela acaba sendo impactada por informações de alguém que fez um vídeo que chamou mais atenção. E isso vem muito das redes sociais, especialmente do TikTok, que foi quem começou com essa dinâmica dos vídeos rápidos. E em plena pandemia, onde as pessoas não tinham muito o que fazer e ficavam lá no TikTok, aí o Instagram também veio, né? Precisou se adaptar e criar também os vídeos rápidos, que são os reels, e o próprio YouTube com os shorts. Ou seja, Com os nas shorts. principais redes sociais você tem essa mecânica dos vídeos rápidos, porque é uma demanda das pessoas, que mostra bem o comportamento humano. E aí as empresas precisam se adaptar. Só que nisso a gente vai perdendo muita coisa. E, como eu disse, impacta em tudo. Senso crítico, né? A dificuldade de Uhum. foco para certas atividades, e aí, no caso de jovens, né? Dos adolescentes, das crianças, impacta nas escolas, no rendimento escolar. Então, Sim. aí a gente já começa, já vejo discussões do tipo a preocupação com o futuro, com os futuros médicos. E aí, para piorar, tem as IAs nesse meio do caminho que vieram para facilitar a vida, Que mas aí as pessoas ficam, para que pensar dependentes. se tem uma É IA para fazer para mim? Então elas vão deixando cada vez mais. Elas estão deixando de é ler, isso. elas estão deixando de pensar, porque a IA está fazendo isso por elas. No caso dos livros, o que eu mais vejo é aplicativo que lê o livro. Você tira uma foto da capa do livro, aquele aplicativo transforma aquilo em leitura, em audiobook, para a pessoa ouvir, porque a pessoa não tem mais Não paciência para consegue abrir um ler. livro e ler. O quanto isso é grave, né, amigo? Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. E aí, levantando, já que você comentou sobre, né, os jovens, né, crianças e adolescentes, tá impactando demais. Então, você imagina se a gente, né, numa idade adulta, já com o cérebro formado, Que viveu a era dos anúncios. que viveu tudo aquilo. A gente tem aí uma bagagem, de vida diferente, né? A gente passou por todo esse processo, a gente cai no golpe, a gente se vê, né, pega no golpe. Em muitos momentos, né? Acho que imagino que você também, mas eu mesma, às vezes eu falo, gente, o que que eu tô fazendo? É meio isso. E eu preciso parar. Se a gente que tem essa consciência, você imagina um cérebro infantil, né? Que tá em Formação. formação, que está sendo bombardeado com tudo isso, que não está desenvolvendo, não está sendo estimulado e ensinado, né? A ter esse pensamento crítico, a ter paciência, a ter presença, a esperar, né? Assim, eu vejo. É exatamente isso que você falou, ainda mais com aí, eu vejo adolescentes assim, que eu atendo, para que ler livro? É bem isso. Ah, não precisa ler livro, eu vou lá, pá, o aplicativo lê para mim, eu Resumo de livro. escuto, Resumo de me livro. traz um resumo, eu leio, já sei o que aconteceu, para que que eu vou ficar lendo? Perder meu tempo? Exatamente. É muito, preocupante. Porque é isso, a Por... gente, quando era criança, para fazer um trabalho de escola,
não tinha internet. Então a gente precisa, a nossa base de pesquisa eram as enciclopédias. Então, é, eu A tinha Barça. a Barça era o top, né? Só que a A Barça era cara. Eu não Barça. tinha Barça, tá? Mas eu Eu tinha uma também vizinha não. que tinha Barça. E aí eu ia na casa da vizinha. Na minha casa tinha uma enciclopédia Conhecer. Então eu pesquisava na Conheci. Conhecer. E aí, quando eu não encontrava, eu queria complementar, eu tinha que ir na casa da vizinha que tinha a Barça, e a Barça era maravilhosa, a Barça tinha tudo. E aí eu fazia lá a minha pesquisa. Então, isso demandava um tempo, leitura, paciência, né? Hoje em dia, você vai no chat GPT, as crianças vão para o chat GPT para fazer, para pesquisar ali qualquer coisa. E antes do chat GPT, muito antes Tinha o disso, né, Google tinha o já. Google já, onde ia para o Google e fazia a pesquisa no Google. Então, tudo muito facilitado. É óbvio, né, que o mundo evoluiu e não estou aqui para condenar a era digital, longe Uhum. disso, porque facilita muito a nossa vida, a minha, inclusive. Mas existe sim essa diferença. E se a gente não começar a filtrar, a gente que é mãe, né, principalmente começar a filtrar ali a forma como os nossos filhos lidam com essas tecnologias, isso pode sim gerar um prejuízo ali a longo prazo. Sim. É óbvio, é o que você falou, né? A gente precisa se adaptar, porque o O mundo mundo mudou, mudou, a é fato. realidade é Dói outra. Aí você menos. fala, que nem você falou da Barça, eu não tinha nem a Barça e nem a Conhecer, entendeu? Eu ficava, eu saía na escola, eu saía da aula, acabava ali, eu ficava à tarde na biblioteca. É isso, É, biblioteca. pesquisando. É isso, ia lá, puxa um livro. Gente, passava horas atrás de uma informação para fazer um trabalho, é isso. É, precisa ser assim? Não, podemos usar a facilidade do mundo atual? Claro, gente, pelo amor de Deus, isso vem para auxiliar, mas aí é que tá o ponto, né? É o auxiliar. Fazer um bom uso dessas ferramentas, né? Exatamente. Você tem que ter uma base para você conseguir fazer uma boa pesquisa, Eu vi uma. independente da tecnologia. Quando começou o ChatGPT, as pessoas começaram a fazer trabalhos e tal com o ChatGPT. Aí eu vi uma notícia que alguém desenvolveu um programa que filtra o texto e consegue identificar que era IA, né? Uhum. E aí foram lá e desenvolveram um outro programa para bagunçar, para atrapalhar, para não deixar o primeiro programa identificar, para Descobri. mascarar. Ou seja, a criatividade ela continua existindo, não é que, como eu disse, não é que a gente esteja ficando burro, porque mais burro, porque tem gente com esse discurso na internet, o mundo está emburrecendo, a gente está ficando Sim. burro. Não é sobre isso. A criatividade ela continua existindo, a inteligência continua existindo, mas, né, estão usando essa inteligência para o mal, eu diria, né? Para facilitar, por preguiça. É, É isso, então eu acho que é uma era da preguiça, é uma era talvez. da preguiça total, eu acho. É, a mente preguiçosa, né? Você estava falando até, nem sei se a gente, enfim, se a gente estava discutindo outro dia, né, sobre o conteúdo dos livros. Ah, as pessoas estão lendo. Tem clube de livro? Gente, tem até como é que você falou? Nem eu Tic- sabia. Carol que me falou, É, é, BookTok. BookTok é do O TikTok. BookTok BookTok do TikTok, do é. TikTok, que É, é é. recomendação de livros. Gente, que Só que gente o problema culta. não, tem isso, né? As pessoas estão lendo mais, mas é o que eu falei. Os livros que estão sendo mais consumidos são livros nesse estilo, esse é um ponto. E aí existe Uhum, também o movimento de modinha, da pessoa se dizer culta porque está lendo livro. E como a gente também está no momento das influências digitais, os influencers, algumas editoras elas contratam os influencers para divulgar os seus livros. E aí vem aquilo, falta de senso crítico, todo mundo no piloto automático. Aí segue lá um determinado influenciador, falou que esse livro é bom, a pessoa vai lá e compra e começa a consumir só o que aquele influenciador está falando. exatamente. E aí aumentam as vendas desse tipo de livro, que eu não estou aqui para dizer se é bom ou se é ruim, eu estou só trazendo aqui o fenômeno, né? Até porque eu não li Uhum. nenhum desses livros, eu nunca entrei no BookTok, eu não BookTok. acompanho nenhum influenciador de livro.
mas eu vi sobre esse movimento, então isso acaba interferindo também na dinâmica das editoras, que É. acabam promovendo e vendendo mais os livros que viralizam nas redes sociais. Mas o que me preocupa é isso, quando as pessoas estão perdendo a capacidade de desenvolver o senso crítico, perdendo a capacidade de ler livros que sejam um pouco mais densos, que demandem de você entender, né, de você interpretar algo que não seja tão mastigado, nada contra os livros de fácil leitura, que o pessoal fala de livro de aeroporto, que chama, né? É, até é bom, às Às vezes, vezes para a dar uma gente precisa, né, distraída. de algo É, para leve mesmo. espairecer. Sim. Parecer, romance e tal, não é sobre isso, mas é sobre a gente perder a capacidade de também conseguir ler e consumir e entender obras um pouco mais complexas. Mais complexa. Gente, Dostoiévski, daqui a pouco, Interpretação de ninguém texto. sabe mais quem é, né? É, inter... Porque eu lembro que quando estava lá nos meus 18 anos, e uma amiga minha, estava lendo, eu nem lembro, qual que era, gente, o título, eu não lembro qual que era, eu lembro que era do Dostoiévski, o tal livro da época. Eu comecei a ler, não conseguia ler na época, então hoje em dia ninguém consegue ler, porque você já leu Não, Dostoiévski? não. Menina, vai sumir, tá? Pobrezinho, porque é muito denso. Se na nossa época já era um conteúdo muito denso, né? Imagina hoje. Então, assim, imagina quantos autores não vão morrer aí de vez, né? No esquecimento. E os novos autores também, com dificuldade, autores que escrevem obras mais complexas, como eu disse, enfrentando dificuldade para publicar, porque as editoras não Hum, querem publicar porque não vende, não porque as vende. pessoas É não isso. consomem. Então, existe esse movimento e eu acho que está tudo ligado. Não é sobre o livro, não é sobre os filmes, é sobre a nossa dificuldade de reter atenção, sobre a nossa dificuldade de paralisar, e aí eu preciso trazer um pouco a sardinha para a questão do feminino, porque, de um modo Uhum. geral, né, essa hipervalorização da produtividade, no pain, no gain, o tempo urge, tempo é dinheiro, todas essas influências, frases e ditos, como eu disse, essa Os conceitos, supervalorização né? da produtividade fazem com que óbvio, homens e mulheres, mas como o meu público, né, é de mulher, eu falo para mulheres, eu vou Vamos falar aqui falar. de mulheres. Então, as Sim, mulheres, elas estão sempre buscando aí essa produtividade. Então, parar para ler um livro, a mente dela já começa, não, peraí, eu tinha que estar fazendo não sei o quê, eu tenho uma gaveta para arrumar, e o que tô que eu vou fazer perdendo de tempo. almoço de amanhã, o que eu tenho que ir no É, mercado, e começa a fazer a lista de compra, pronto, já perdeu o foco dali do livro, porque é como se ela não tivesse também permissão interna para paralisar. para pausar. Então, É, são coisas diferentes, mas sim. essa já existe uma culpa por pausar, uma culpa por Uhum. paralisar, e aí, somado ao ritmo de vida, tudo isso que a gente está vivendo, de áudios acelerados, vídeos curtos, tem que reter atenção e tem que fazer mil coisas e tem que ser multitarefa. É, E aí, tudo isso junto e misturado dá esse caos que é o que a maioria das mães, mulheres e mães, estão É vivendo. mãe. Porque a mãe, Sim. antes de tudo, é uma mulher que está vivendo tudo isso, e aí ela também não, como ela mesma está nesse caos, ela também não consegue ajudar os filhos. Eu acho que Não. tudo isso acaba conversando, né? É isso. Vou até compartilhar com você, eu mesma, né? E olha que a gente conversa muito sobre isso, né, Cá? E a gente tem essa consciência, mas a gente se pega fazendo, né? É, esses dias eu não tava me sentindo muito bem, mas eu preciso produzir, eu preciso produzir, eu preciso produzir. Aí eu falei, não, vou tentar descansar um pouco. A hora que eu sentei para descansar, para não fazer nada. Falei, não, mas eu preciso arrumar aquele armário que tá Eu sei. cheio de coisa caindo. Eu falei, não, não posso ficar aqui, não posso ficar meia hora, eu preciso ir lá arrumar esse armário. Então, assim, é a nossa mente sempre tentando, Mas você não está sozinha, assim, a maioria das mulheres me trazem isso. E eu mesma, sim, só que eu não tenho muito essa coisa.
com a casa. Eu acho que eu sou uma dona de casa Nutella. Eu não tenho muito isso com a casa. Mas como eu faço muitos cursos, eu sempre tenho algo para estudar ou algum livro que está na minha fila para ler. E se eu Uhum. paro para eu tô cansada ou eu tô, sei lá, com dor de cabeça, ou eu tô no meu momento ali que eu me programei, que eu tenho meus momentos do dia que eu me programo para não fazer nada, eu confesso que eu fico ali pensando, ai, mas eu podia estar assistindo uma aula, eu podia estar lendo o livro e tal. Então, eu Sim. também sinto isso, um pouco Sim, dessa dificuldade, justamente porque a gente é bombardeada por essa ideia de que a gente não pode perder tempo. é isso. E as E na novelas de um verdade, minuto são um grande exemplo disso. agora, mas aí eu vou deixar aqui, eu vou levantar. Eu vou levantar um pontinho. Porque a gente não pode parar meia hora para ler um livro, ou para descansar, ou para meditar, que seja, ou para não fazer nada, mas a gente gasta ali meia hora rolando vídeo no, Ah, com no certeza, feed ali do Instagram, entendeu? com Que certeza. você nem vê passar. Então, assim, eu acho que é uma questão da gente começar a simplesmente se Mas é onde observar. entra a questão da dopamina, porque você está ali rolando o livro, rolando o Sim, feed. não, é por conta Tem a disso. ver com isso. É quando você falou, a gente também Total. cai nesse golpe, né, da dopamina e dos vídeos curtos. E quando a gente vê o tempo, passou. O tempo E a gente passou. ficou ali. Então, É, agora o que que a gente quer trazer com isso? O que que eu acho que é importante a gente trazer? Nós temos essa consciência, a gente precisa treinar o nosso cérebro, nossa mente, a gente precisa treinar para que a gente consiga sair dessas emboscadas aí, entendeu? Que a gente consiga ter um pouquinho mais de presença, né? sim. E se programe para esse tipo de momento. Ah, eu não posso. Tem muita gente que fala, eu não tenho, não Não tenho tenho meia hora. Eu acho tempo. que É a tem. frase que eu mais escuto. Eu não tenho tempo. Tem sim. Tem 15 minutos, tem 20 minutos. Tem. Tem. E assim, por que que eu acho importante a gente estar aqui falando sobre isso? Porque tem muita gente que a gente cai, como a gente está trazendo aqui, a gente Opa, cai e a gente tem consciência. Então é óbvio que talvez a gente caia menos do que outras pessoas, porque já está no consciente, a gente consegue se policiar. E o nosso objetivo aqui também é trazer para quem está ouvindo a gente essa consciência, porque tem muita gente que não percebe que está vivendo isso. não. A pessoa não. A gente não consegue nem. A gente. E eu estou incluindo todas nós nessa, né? A gente tem tanta função, a gente tem tanta obrigação, né? Que a gente não consegue nem parar para organizar tudo que a gente tem para fazer, muitas vezes. Então, assim, você mesma já me ensinou a primeira coisa do dia, para e vê, lista, o que você tem para fazer. É isso, isso, isso. Você consegue organizar. Essas técnicas simples, né? Não são técnicas, são técnicas, são Para consideradas técnicas, colocar no mas. papel, né? Porque assim, uma coisa que eu vejo também recorrente, a mulher, ela vai dormir pensando em tudo que ela tem que fazer no dia seguinte. E Uhum, aí ela acorda de manhã, ai meu Deus, aí pensando em tudo que na lista que ela foi dormir pensando, aí o cérebro não desliga, aí já não dorme direito, porque fica ali, né? Aí tem a hiperestimulação antes de dormir, o celular, tudo isso que a gente está falando junto e tudo. misturado. É a questão do Exato. feminino com a questão do cérebro, tudo misturado. E aí ela acorda de manhã e aí, sabe aquela coisa do eu tenho tanta coisa para fazer, eu não sei por onde eu começo? Uhum, Então, a técnica que foi que eu conversei com você é sobre colocar no papel. Coloca no papel tudo que sim. você tem que fazer, o to-do list, a lista do O que to fazer do. no dia, sabe? E você ir ticando. E por que que é legal fazer a lista e ir ticando? Porque dá, e aí também é dopamina, né? Porque cada vez que você risca um item na lista que você fez aquilo, gera um prazer na gente. Total. É dopamina, gente, não é da É dopamina. baratinha. Então a gente Não pode é da... usar isso a nosso favor. Não Isso é precisa. uma dopamina real. É Isso é uma aquela dopamina real, é aquela satisfação, de conquista, a satisfação de, olha, eu né? estou sendo produtiva. E a nossa mente é muito visual. Então, se aquilo está no papel, é diferente de estar no celular.
No celular pode ajudar? Pode, mas no papel é diferente. E é aquela sensação de você riscar a tarefa da lista, aquilo vai Uhum. ajudando, gera uma dopamina também, mas vai te dando a sensação de eu consigo, eu tô conseguindo, um sucesso. E aí aciona também, né, o nosso sistema de recompensas, que a nossa mente também tem, o nosso sistema de É isso que eu ia falar. recompensa. Então é só alegria. E aí você vai sendo produtiva de uma forma mais organizada, até porque se você bota, né, você tem que também fazer a lista, isso é outro ponto importante, é fazer a tal lista ou a agenda, colocar um número de atividades que humanamente você dá conta de cumprir. Porque também muito do que Isso. acontece é que as mulheres elas se programam, elas desejam fazer mais coisas do que elas dão conta, simplesmente porque são seres humanos. E porque realmente o excesso de atividades não cabe no dia. Então, essa é outra dica, né? É. Distribuir dentro de uma agenda ou de um planner Para não gerar essa frustração. a quantidade de atividades compatível com o tempo que você tem disponível. É isso. Não, porque senão é isso, né? Acho que gera uma frustração e aí não vai ser tão bacana. Então é importante que a gente tenha esse equilíbrio, né? É. É muito. E aí a gente estava falando só um parênteses, né? Essa sensação, né, do cumprir metas, né, que você está falando, aquele prazer do riscar. Fiz, eliminado, eliminado, eliminado. Gente, isso estimula o cérebro a você se manter em busca dessas conquistas, né? Então, por exemplo, é a mesma sensação de você, sei lá, de uma criança ou adolescente competir num jogo de futebol e se esforçar e ir atrás e ganhar e ter aquele prazer do Conseguir. ganhar, né? Isso é um estímulo para o cérebro É. de conquista, né? É um prazer, libera dopamina. E é bom também buscar atividades mais analógicas, né? Que é para combater Sim, um pouco, reduzir. Não é que você tem que abandonar as telas, a gente não está aqui endemoniando, né? Endemoniando, demonizando a tela. demonizando. É. A gente está aqui trazendo um pouco de consciência sobre esses excessos. Então, busque atividades analógicas. A minha filha não é muito de leitura, embora ela tenha sempre incentivado e ela tem o quarto cheio de livros, ela não gosta muito de ler, mas ela ama desenhar. Então, eu compro cadernos e mais cadernos de desenho, canetinha, gente. Todo mês eu tenho que comprar canetinhas e lápis de cor, o que ela mais Todas tem, as cores, porque todos os tipos. eu acho que é um bom estímulo para ela sair das telas e ela tá ali exercitando o desenho, exercitando a criatividade. Quando eu era criança, eu Sim. fazia muito palavra cruzada, aquelas revistinhas coquetel. Eu gostava muito. É algo que eu quero implantar aqui, inclusive. Uhum. Porque a minha irmã outro dia falou assim pra mim: Ai, Carol, às vezes eu me sinto burra perto de você. Você tem tanto vocabulário, porque vira e mexe ela fala, ela descobre um significado novo. Aí ela fala: Ah, você sabe o que é isso? Eu falo: Sei. Ela, Sei. nossa, você tem muito vocabulário. E aí eu lembro, eu sempre lembro disso. Eu falo: Cara, eu fazia muito palavra cruzada. Minha irmã não gostava. Eu E eu também fazia muito fazia. palavra cruzada, estimula o cérebro e estimula você. Você aprende muitas palavras, te traz vocabulário. Então, se às vezes você não é Sim. da leitura, porque nem todo mundo é de ler, tá tudo bem? Uhum. Busque outras atividades Que que estimulem, né? Que estimulem a façam sua esse mente, trabalho. que te desafiem, né? Tem gente que é do artesanato, né? Que é de fazer coisas manuais. Tem gente que só quer vai dançar, vai fazer alguma atividade que te desafie, que desafie a sua mente, mas Sim. que uma yoga, né, que também desafia Yoga. a mente, porque você precisa Maravilhoso. mexer o corpo. Então, é buscar ter outras atividades para além das telas. Eu acho que esse seria uma boa recomendação. Sim, acho que esse é o recado, né? E também, que é importante que a gente trouxe, com relação a conteúdo, busquem se informar não só através, por exemplo, de redes sociais, né, Cá? Eu acho que esse é o grande lance aí também da leitura, ou também de você buscar outros canais de informação para você conseguir desenvolver, estimular o seu pensamento crítico. As pessoas, elas acabam, por preguiça mental, Pegue a manada. replicando as informações, né, que elas vêm, repetindo frases que já são prontas, né?
É, É, é aquela acho que coisa do você escuta uma coisa. Eu era bem novinha, eu escutei um senhorzinho, eu devia ter uns 16 anos. Aí esse senhorzinho falou assim para mim: Minha filha, tudo que você escuta precisa passar primeiro pelo crivo do seu pensamento. Qualquer coisa que te digam, você escuta aquilo e aí você faz uma análise. Isso faz sentido? Faz sentido para mim, para minha vida? Eu concordo com isso? Analisa. Se aquilo fizer sentido, você internaliza. Se não, você abstrai, joga fora. E eu vi isso, e isso me impactou tão profundamente e eu carrego isso comigo até hoje. E eu é, consigo, eu percebo que eu consigo fazer isso com muita frequência. Assim, eu escuto uma coisa, mas peraí, será que é bem assim? E eu fui exercitando ao longo da minha vida. E eu acho que isso está se perdendo. Porque é isso. sim. A gente é bombardeado por informações, aí o algoritmo aprende, você escuta uma informação, sei lá, que o sol é azul. Aí Ai, você vê aquele vídeo, aí você pode até achar aquilo engraçado e, sei lá, curtir. Pronto, o algoritmo. E ela acha que o sol é azul. Pronto. Aí começa um monte de gente mandando que fala que o sol é azul, vocês começam a escutar aquilo. Pronto, já virou verdade. já virou verdade. Você já absorveu, você é impactado tantas vezes Porque o pela algoritmo mesma é. informação, É. você nem questiona, Já não você só questiona mais, repete. porque você não Ah, consegue nem mais ver outras pessoas dizendo que o sol é amarelo, porque você só escuta que o sol é azul, é azul. se consome só um lado da história e você aprende aquilo e aquilo vira verdade. É, menina, isso daí dá pano para manga para vários temas, né? E a gente E já eu não estou tem falando de outros. nenhum tema específico, isso serve para tudo. É isso, para tudo, política, posicionamento político, né? Religião, É, religião, comportamento, para tudo. para tudo. É sobre isso, gente. Se informem, Então, para busquem resumir saber. aqui, não não estamos necessariamente ficando mais burros, embora exista essa corrente, né? Inclusive Uhum. em dados de QI, que tem gente que tem alguns dados e eu não sei a fonte, então não posso. De novo, eu vi essa informação, mas eu não sei qual é a fonte, então eu não posso, né, trazer isso como verdade real para minha vida. Mas existe, né, um grupo de pessoas que diz que o QI das pessoas está diminuindo. É, E se dá seja esse das gerações movimento. novas, né? É. As gerações mais velhas, acho que eu vou até trazer, nossa, cara, acho que a gente pode até colocar no link depois lá do YouTube, tanto do YouTube quanto do Spotify. Tem, eu vou ver a fonte dessa informação, mas tem sim um estudo que diz que a gente já chegou na primeira geração, acho que é da geração Z, Que o né? QI, em vez de Que o elevar, QI, em vez de reduzir. elevar, ele Eu já vi reduziu. isso, mas eu não sei a fonte disso, né? Então, É, eu vou procurar e aí eu coloco lá pra gente. A gente mas já talvez vê. talvez não, com certeza é por isso, por esse excesso, essa hiperestimulação, resumindo tudo que a gente falou aqui, essa Uhum. hiperestimulação aí que vai gerando também a dificuldade de foco, preguiça de pensar por conforto, né? Pelas Sim. facilidades, preguiça de pensar, e isso é como. Não sei se é certo dizer, será que o cérebro vai atrofiando? Eu não sei se ele atrofia, mas ele fica preguiçoso. Não, ele forma menos conexões, né? Ele não trabalha. É como se É igual tiver. Fica músculo, né? bem. Precisa exercitar. Ele precisa exercitar. O cérebro, ele é um músculo, né? Então, ele precisa ser exercitado. É sobre isso. Você precisa trabalhar. Você não vai na academia uma vez por semana, uma vez por mês. Quer dizer, tem gente que vai. Mas não vai ter resultado. O músculo É. vai ficar ali, vai ficando mole, digamos, né? Ele não vai fortalecendo. Você não vai ter uma coxa gigante se você for uma vez no mês. E com o cérebro é isso. E o que a E gente com o está cérebro é a trazendo mesma coisa. aqui é que você que está ouvindo a gente, perceba em que se você está nesse movimento e busque alternativas analógicas para contrabalancear esse mundo digital que é inevitável, não dá para viver fora do digital, mas a gente consegue mesclar com atividades analógicas, mesclar com atividades que desafiam o cérebro para que você possa exercitar aí esse músculo para não perder, né, seu senso Exatamente. crítico, para não perder, né, sua autenticidade e ajudar as gerações futuras, né, contribuir. Exato.
para que a gente É, não tenha esse, entre aspas, emburrecimento. estimulem seus filhos, gente, a fazer atividades Então é analógicas, isso, né? né? É isso. Por hoje, Por hoje é só, fiquem com cara. essa informação. Por hoje é só. Fique com a bomba. Receba. Tá, gente, até a próxima. Até a próxima.